Boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos que fazem parte da primeira igreja evangélica congregacional aqui na cidade de Esperança. Boa tarde você, meu amigo, minha amiga. Boa tarde você, meu irmão em Cristo. Que Deus abençoe sua vida nessa tarde de quinta-feira, uma tarde que Deus reservou para que nós pudéssemos meditar na sua santa palavra. Hoje é quinta-feira, hoje é dia do nosso culto de doutrina, nosso momento doutrinário, nosso momento de reflexão na santa palavra de Deus. Para tanto, eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você ouvinte, você telespectador, para juntos lermos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 9, diz assim: Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Queridos e amados irmãos, eu quero neste momento fazer um pequeno momento de oração por sua vida, até porque os dias são difíceis, os dias são dias de emergência, são dias que devemos realmente recorrer àquele que é todo-poderoso, o grande El Shaddai, o Deus que escuta as nossas orações. Oremos. Pai eterno e maravilhoso Deus, é em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu rogo a Ti as Tuas bênçãos sobre esta pessoa que está assistindo, ó Deus, este vídeo. Espírito Santo de Deus, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa tantos quantos moram nesta casa. Abençoa aquele, Pai, que está assistindo esse vídeo neste momento. Abençoa, meu Deus, com saúde, com cura, com restauração. Abençoa, meu Deus, com influência poderosa, proveniente do Teu Santo Espírito. Ó Deus, se essa pessoa ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ela seja agora, Pai, impactada pelo Teu Santo Espírito, por intermédio da Tua Santa Palavra, e que esta pessoa venha se arrepender dos seus pecados, se converter a Ti genuinamente e gozar das venturas do céu. Pai, abençoa este momento de reflexão na palavra que teremos agora. Ilumina-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos e ouvintes, esse texto é um texto que foi escrito por um profeta, um dos profetas menores da Bíblia, o profeta Oséias,
Apesar de ser intitulado de profeta menor, não quer dizer que o ministério dele tenha sido menor do que os demais. Pelo contrário, esse foi um grande profeta na terra, um homem de uma intimidade imensa com Deus, um homem que foi usado poderosamente por Deus, tanto para os reis da época, como para os povos da época e especialmente para o povo de Deus. Oséias, ele foi levantado em uma época muito difícil, em uma época de adversidade, em uma época de calamidade, em uma época que o povo de Deus estava sendo provado juntamente com todas as nações da terra. Mas Oséias, irmãos, ele traz algo peculiar neste livro. Ele conclui o livro, ele conclui as suas palavras dizendo o seguinte: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então nós observamos aqui que este texto do capítulo 14, ele se encerra onde o profeta ele faz uma menção sobre aquelas pessoas que são sábias e sobre aquelas pessoas que são inteligentes. Ele destaca duas virtudes na humanidade: os sábios e os inteligentes. E quem é sábio e quem é inteligente? Segundo a visão que Deus deu a Oséias, sábio é aquele que atenta para o chamado do Senhor. E aqui, irmãos, o profeta Oséias, ele conclama um chamado ao povo de Israel, um chamado para que eles se voltassem para o Senhor, porque o povo de Israel havia desobedecido a Deus. O povo de Israel havia pecado contra Deus. O povo de Israel havia se contaminado e se prostituído com outros deuses e com outros ídolos, e isso havia, de fato, irmãos, entristecido o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus estava demasiadamente triste com a atitude do seu povo. E agora Deus chama e Deus usa o profeta para chamar o seu povo a se voltar para o Senhor. E aqui nesse capítulo 14 de Oséias, Deus ele mostra qual é a maneira, aleluia, qual é a atitude, qual é, de fato, irmãos, a forma de se voltar para Ele. Ou seja, Deus, Ele deseja, Deus, Ele almeja que você se volte para Ele, mas não é para se voltar de todo jeito, não é para se voltar de qualquer maneira. Existe uma maneira correta, e a maneira correta de agradar ao Senhor é a maneira bíblica, é a maneira alinhada à sua santa vontade, revelada nas Sagradas Escrituras. Aleluia! Então, queridos, encontramos aqui no versículo 1 até o versículo de número 3, Deus mostrando como de fato Ele deseja que nós nos voltemos para Ele. Aleluia, já estamos percebendo alguns irmãos entrando aí, nossa irmã Carla, Deus abençoe poderosamente sua vida, irmã Carla, todos os irmãos que já estão entrando aí, vamos entrar, vamos nos conectar e ouvir o que Deus quer falar ao seu coração nesta tarde. Veja o que diz no versículo 1: Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Então, queridos, Deus, Ele usa o profeta Oséias para ensinar ao povo dele qual era a maneira
correta de se voltar para Deus, isto é, a maneira que iria agradar a Deus. E aqui Deus deixa claro que o povo deveria se voltar para o Senhor. E ele inicia dizendo: Israel, volte-se para o Senhor. Essa expressão Israel, querido, lá no hebraico, significa campeão com Deus. Você se lembra que o nome de Jacó foi mudado? Isso mesmo, a palavra Jacó significa enganador, significa trapaceiro, enrolão, ou seja, aquele homem, aquela pessoa que vivia trapaceando, que vivia enrolando até aquele determinado momento. Você se lembra que tudo que Jacó havia galgado tinha sido por intermédio de trapaças, inclusive o direito de primogenitura, quando ele enganou seu pai, se passando por Esaú, sem ser Esaú. Mas quando Deus marca o encontro com o homem, aleluia, vocês lembram que Deus marcou o encontro com Jacó? Foi aquele momento que Jacó peregrinava com todo o seu povo e chegou até o val de Jaboque, que era aquele ribeiro, e ali Jacó, cansado, pegou uma pedra para dormir, fez da pedra o travesseiro, e enquanto ele dormia, a Bíblia diz, irmãos, que veio um homem, veio um homem e começou a lutar com Jacó, aleluia, e o dia já amanhecia, e aquele homem lutava com Jacó, e Jacó lutava com o homem, e prontamente, dado o momento da luta, dado o momento da peleja, o anjo chegou para Jacó e disse: Jacó, eu preciso voltar, porque o dia já amanhece. E Jacó disse: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E o anjo perguntou para Jacó: como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Ele disse: a partir de hoje tu não serás chamado mais de Jacó, mas serás chamado de Israel, que quer dizer campeão com Deus. Ou seja, o homem que lutou com Deus. Ele já tinha sido atingido na articulação da sua coxa, ele estava ferido, mas ele continuava lutando. É assim que Deus se agrada, meu irmão, é assim que Deus se agrada, minha irmã. Mesmo você ferida, mesmo você ferido, mas continue lutando, não desista, não olhe para trás. A Bíblia diz lá em Lucas 6:69, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno de entrar no reino de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que é aquele que retroceder, a minha alma nele não se compraz. Mas aí o apóstolo Paulo disse: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a glória eterna do Deus vivo. Então, meu irmão, mesmo ferido, mesmo machucado, minha irmã, mesmo ferida, mesmo machucada, não retroceda, não pare, não olhe para trás, continue prosseguindo, perseverante, pois a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 15, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Lá em Colossenses capítulo 1, na altura do versículo 26 e 27, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de moderação, de perseverança e de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, aqui o profeta, ele abre a sua boca e toca a trombeta em Sião e convoca Israel para se voltar para o Senhor. Essa era, de fato, a ordem de Deus por intermédio do profeta. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte desta mensagem, é tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de dar ouvido ao que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Lá em Hebreus capítulo 7 diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais endureceram o seu coração no deserto e morreram porque pecaram contra mim. Meu irmão, não endureça seu coração. Minha irmã, não endureça seu coração. Deus está falando com você. É tempo de se
voltar para o Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor, mas da maneira certa, da maneira correta. E qual é a maneira certa, pastor Eli? É de acordo com a palavra, é trazendo palavras de arrependimento, é se convertendo ao Senhor, é pedindo que Deus nos purifique de toda a nossa iniquidade. Olha, querido, a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1 e o versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, de todo pecado. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então, igreja do Senhor, não temos mais tempo de vivermos presos a coisas supérfluas, a coisas superficiais, a minúcias, a coisas que não edifica. A gente observa, nós observando para o cenário, irmãos, mundial, é tanta guerra, é tanta politicagem, é tanta gente usando esse vírus para atingir uns aos outros, enquanto isso o vírus, eu estou me referindo ao coronavírus, está ceifando muitas vidas, está deixando muitas vidas entubadas, vamos dizer assim, muitas vidas enfermadas, muitas vidas limitadas com as suas sequelas. Enquanto o vírus está ceifando pessoas, em vez da humanidade se unirem para combater o vírus, estão uns lutando contra os outros. Queridos irmãos, a igreja do Senhor não pode embarcar nessa onda mundana, nessa onda carnal que o mundo está indo. Não, nós, a igreja do Senhor, andamos na contramão do mundo. Escute essa, igreja, eu e você andamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo faz política, enquanto o mundo inveja, enquanto o mundo tem orgulho, tem vaidade, tem soberba, presunção, prepotência, nós, o povo de Deus, temos que estar unidos, orando pelas nações, pregando o evangelho da salvação, porque esse evangelho sim é a verdadeira cura para os povos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe nossa irmã Juraci, Deus abençoe a nossa irmã Ana, que está aí conosco, intercedendo neste momento de reflexão da santa palavra de Deus. É tempo de se voltar ao Senhor, e o profeta Oséias, ele grita a plenos pulmões: Israel, ó Israel, é tempo de se voltar para o Senhor. Mas se voltar como? Ele disse, Deus ensina a maneira correta, com palavras de arrependimento, de conversão, de fato, pedindo que Deus perdoe toda a nossa iniquidade. É momento de pedir que o Espírito Santo faça um check-up geral em nós. Porque eu quero dizer a você, nesta tarde e noite já, que o Senhor da glória está se preparando para vir buscar a sua noiva, para vir buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É que você ore e peça que o Espírito Santo faça um check-up geral na sua alma, e o que tiver de errado, peça para Ele consertar, peça para Ele corrigir, peça para Ele lhe santificar, lhe aprimorar como cristão, porque Deus Deus ama um coração quebrantado e compungido na sua presença. A este Deus revela o seu segredo. Então, o profeta Oséias, ele se levanta aqui no momento de crise, no momento de adversidade para toda aquela nação de Israel. E o profeta Oséias se levanta na qualidade de boca de Deus para dizer qual era a vontade do Senhor para aquele tempo, para aquela época e para aquele povo. E a vontade de Deus era essa, que o seu povo deveria se voltar para Ele. A partir do momento, queridos, que o povo de Deus, Israel, começou ou vier a começar a se voltar para o Senhor, coisas benévolas começarão a acontecer em detrimento desta busca,
em detrimento desta humilhação, porque a Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero tão somente, querido irmão, tão somente dizer a você nesta tarde, que quando o povo de Deus, ele começar de fato, começar a voz do Senhor, prontamente Deus começará a mudar o quadro. Veja o que Oséias diz, do versículo 4 até o versículo de número 8. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo, e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Aleluia. Queridos, veja quantas promessas Deus fez e faz ao seu povo. E todas essas promessas, elas serão alcançadas quando o seu povo começar a cumprir a vontade do Senhor, que é se voltar para o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz, irmãos, invocai ao Senhor enquanto está perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Veja quantas promessas maravilhosas. E é em cima dessas promessas que eu convido você, nesta tarde e noite, para firmar a sua fé. Porque a nossa fé, irmãos, não é um salto no escuro. Nós não somos pessoas ignorantes, leigas, que não conhecemos as Sagradas Escrituras, não, pelo contrário, nós conhecemos toda a lei de Deus e a nossa fé está fundamentada na lei de Deus, que é a rocha. Como diz lá em Efésios 2:20, edificados e fundamentados na pedra angular, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos e ouvintes desta reflexão bíblica nesta tarde, a primeira promessa que Deus nos faz, que se nós nos voltarmos para Ele, é que nós iremos florescer como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Amém, irmãos? Então Deus está prometendo para mim e para você, que se você se voltar para Ele, Ele será para você como o orvalho. Eu não sei se você já parou para refletir como é e qual é a atuação do orvalho. O orvalho, ele passa a noite toda trabalhando, destilando as suas gotículas da água mais pura que vem dos céus, das mansões celestiais, sobre todo ser vivo, sobre a natureza, sobre as plantas, sobre as flores, sobre o bosque. E toda esta vegetação passa a noite toda recebendo o orvalho. E no amanhecer, quando o sol brilha, estas flores, estas plantas, elas começam a desabrochar, começam, de fato, a abrir as suas pétalas e mostrar a mais intensa beleza da natureza. Deus está dizendo para mim e para você, através desse texto comparativo,
que se você se voltar para Ele, Ele não vai parar de destilar, de derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Louvado seja o nome do Senhor. Como a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecer todos os seus mandamentos e estatutos perpétuos, bendito serás tu no campo, bendito serás tu na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua amassadeira, bendito será teus animais, bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrares, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido irmão, Deus está falando através desse texto comparativo que vai operar na sua vida como orvalho. E quando ele começar a operar na sua vida como orvalho, você vai crescer, você vai florescer e as suas raízes serão semelhantes ao cedro no Líbano. Vocês sabem que o cedro é uma das madeiras, sempre foi uma das madeiras mais nobres de toda a existência da humanidade. É uma madeira cara, uma madeira rara, que o bicho não penetra, que o cupim não come. É uma madeira que as suas raízes descem até as profundezas da terra e se fincam onde ela pode ali alimentar-se das seivas. Deus está dizendo que ele vai operar na sua vida como um orvalho, de tal maneira que você vai crescer espiritualmente, que você vai florescer em todas as suas áreas, e as suas raízes ficarão fincadas, ou seja, você não vai cair, você não vai se desviar, você não vai sair da presença dele. A Bíblia diz, irmãos, lá em Jeremias, capítulo 17, e o versículo de número 7, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Ele será como arbusto plantado junto aos ribeiros de água, que nunca seca, fica sempre frondosa e verdinha e dá o seu fruto de estação a estação. Então, veja quantas promessas lindas. Ele diz que os seus ramos se estenderão como o esplendor e será como a oliveira. A sua fragrância será como o cedro do Líbano. A oliveira, meu querido, ela tem essa característica de espalhar suas ramagens e alcança uma boa dimensão até produzir, uma boa ramagem para que ali as aves do céu possam fazer ninhos nas suas ramagens. Deus está dizendo que vai te dar em abundância para você dar a outros. Ele disse que a sua fragrância será como a do cedro do Líbano. Você já tentou esconder uma madeira de cedro? A fragrância dela é maravilhosa. Porque o crente verdadeiro, o crente que confia no Senhor, que anda na presença do Senhor, que busca o Senhor, que se volta para o Senhor, é um crente que para onde ele passar, onde ele for, onde ele entrar, ele vai exalar o bom perfume de Cristo. E por último, meus queridos e colegas dessa tarde, por último, Deus, ele fala para o profeta, para transmitir para o seu povo a seguinte frase: ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. E sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Estamos vivendo numa época, queridos ouvintes, em pleno século 21, em plena pandemia da Covid-19, com suas cepas, com suas variantes, ceifando milhares e milhares de vidas, e as pessoas não se arrependem das suas idolatrias. Uns são idólatras porque adoram e veneram
ídolos, estátuas feitas por mãos de homens. Outros são idólatras porque adoram e veneram imagens feitas por mão de homens. Outros são idólatras porque veneram e adoram suas riquezas, fortunas, propriedades, carros, bens e joias. Outros são idólatras, meus irmãos, porque veneram e adoram pessoas. Adoram um cantor, adoram uma cantora, adoram um pregador, adoram uma pregadora, adoram um famoso que se destaca, que ganha no Big Brother, e essas pessoas passam a viver este afã, iludidos por uma idolatria, servindo e adorando a um Deus que não pode salvar, que tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não vê, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, e poder nenhum sai da sua garganta. E Deus chama a Israel a se voltar para o Senhor. Deus diz: ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Deus está falando com você nessa tarde. Deus não tem nenhuma comunhão com ídolos. Deus não aprova a idolatria, pelo contrário, ele abomina toda espécie e forma de idolatria. Ele disse: sou eu, o Senhor, que ouço as suas orações e cuido de você. É Deus, meu querido, é Deus, minha querida, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade celestial. É Ele que ouve as suas orações e cuida de você. Portanto, é tempo de você se arrepender, é tempo de você se voltar para o Senhor, é tempo de você buscar ao Senhor, é tempo de você se converter de todo o seu coração e ser um canal livre da graça de Deus para a humanidade. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus tem para você. É esse o propósito de Deus para a sua vida. O que você está esperando? Você é sábio? O profeta Oséias, ele conclui dizendo, lá em Oséias 14, versículo 9, quem é sábio, quem entende estas coisas, quem é inteligente, que as compreenda. Você é sábio? Se você for sábio, passe a entender estas coisas. Se você for inteligente, passe a compreender estas coisas. Mas não só entender, não só compreender, mas aceitar, vivê-las no seu coração. E aí, prontamente, o Deus vivo e poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também estará arrebanhando você para o aprisco. E você, a partir deste momento, fará parte do aprisco do Supremo Pastor e Bispo das nossas almas. Você será cuidado diretamente por Ele. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe você, caro amigo, amiga, você visitante aqui na nossa página no Facebook, você irmão e irmã que faz parte da nossa primeira igreja evangélica congregacional aqui em Esperança. Que vos fala é o pastor Eli e vim aqui trazer esta palavra de Deus para o seu coração. Que o bondoso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o bondoso Deus continue te conduzindo no centro da vontade dele. Estas são as minhas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer uma oração por sua vida. Você que ainda não é crente, que quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Você que já é crente, mas sentiu que esta palavra falou no seu coração e está precisando de um renovo de Deus na sua vida, eu vou orar por sua vida também, em nome de Jesus. Pai amado e poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu te apresento esta pessoa que está do outro lado desta tela. Ó Deus, que essa pessoa seja impactada agora com o teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Se porventura essa pessoa ainda não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados, que o teu Santo Espírito, Pai, exerça sobre a vida dela agora, Pai, um toque do Senhor, gerando nela um arrependimento genuíno, gerando nela, Pai, um novo nascimento, uma regeneração verdadeira, Pai, e transforma ela agora, Pai, em uma nova criatura para a glória do teu santo nome, que a partir de hoje, Senhor, não seja mais ela, o eu dela, o ego dela, que vai conduzir a vida dela, mas a partir de hoje vai ser, Senhor, o teu Santo Espírito que vai conduzir esta vida.
Meu Deus, se esta pessoa já é crente, já é salva, já te conhece, que o Senhor, Pai, venha mudar este quadro, venha mudar, Pai, esta situação espiritual ou física que esta pessoa está passando, Pai. Renova, restaura, muda esta situação. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui um abraço caloroso do pastor Eli para todos os amados, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.